Um tabu que incomoda muito, tanto ao Vasco quanto também ao torcedor vascaíno. Amanhã tem clássico. Amanhã é dia de Vasco da Gama e Fluminense no Maracanã. A última vitória do Cruz Maltino aconteceu em 2019 e a gente, como bom torcedor, espera que amanhã essa série de invencibilidade do rival venha enfim ser quebrada. A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, falar, é claro, sobre esse tabu envolvendo Vasco e Fluminense. O Vasco, há 7 partidas, sem vencer um dos seus maiores rivais, e falar também sobre muitas outras informações. Iremos falar aqui sobre São Januário, falar aqui sobre mudanças no time para enfrentar, inclusive, o rival tricolor e muitas outras informações. Porém, é claro, torcedor, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, eu venho aqui pedir a sua inscrição, pois falta pouco para chegarmos aos 91.100 inscritos, menos de 20 pessoas. Então, se você ainda não é inscrito do canal do Gigante ou uma inscrita do canal do Gigante, se inscreva aqui embaixo, não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo aqui embaixo, e também deixe nos comentários se você está confiante para essa partida de amanhã contra o Fluminense. Vai dar Vasco, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários, tranquilo? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, que amanhã o Vasco tem uma missão muito difícil. A missão de enfrentar o Fluminense por fim a uma sequência que já dura quase 4 anos. A última vitória do Vasco sobre o rival, como a gente já falou a vocês, foi no ano de 2019, numa partida válida pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário, onde o Vasco venceu pelo placar de 2-1. Naquela oportunidade, o Vasco saiu atrás do placar com um gol marcado pelo Pedro e conseguiu virar a partida com um gol marcado pelo Leandro Castan e o segundo gol de falta marcado pelo Bruno César. O Vasco está 7 partidas exatamente sem saber o que é vencer o Fluminense. Desde lá são 4 derrotas, 3 empates, 10 gols sofridos e apenas 3 gols marcados, e realmente ambas as equipes nesse momento vivem momentos completamente distintos com relação à temporada, né? O Vasco vive um momento de instabilidade. A gente iniciou muito bem esse Brasileirão enfrentando o Atlético e vencendo fora, empatou contra o Palmeiras, que é uma grande equipe, mas perdeu para o Bahia em São Januário, dentro de casa. Uma partida que o Vasco não poderia querer menos do que uma vitória, enquanto o Fluminense vem de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro e uma derrota para o Fortaleza fora de casa, e uma goleada incrível de fato sobre o River Plate pela Libertadores pelo placar de 5-1. Então são 2 momentos distintos. O Vasco entra nessa partida no momento em baixa, com dúvidas, instabilidade, enquanto o Fluminense chega mais confiante do que nunca para um clássico contra o Vasco da Gama. Para vocês terem noção e trazer aqui detalhes, né, do que aconteceu em cada uma dessas 7 partidas da série de invencibilidade do rival. Uma partida em 2019, onde foi um empate pelo placar de 0-0, válida pelo Brasileiro. Uma partida em 2020, onde o Fluminense venceu pelo placar de 2-0 no Carioca. 2 partidas no Brasileiro de 2020, onde o Vasco perdeu uma pelo placar de 2-1, empatou a outra pelo placar de 1-1, e as últimas 3 válidas pelo Carioca. Uma pelo Carioca de 2021, onde o Fluminense empatou com o Vasco, a outra válida pelo Carioca do ano passado, onde o Fluminense venceu pelo placar de 2-0, e uma válida pelo Carioca desse ano, onde o Fluminense venceu pelo mesmo placar de 2-0. Lembrando, importante falar, que mesmo diante da vitória do Fluminense nesse Campeonato Carioca, o Vasco foi superior. O Vasco chegou 19 vezes ao gol do tricolor das Laranjeiras, enquanto o Fluminense chegou apenas 10 efetivamente no gol. Chegou 2 vezes no gol e marcou os 2 gols com o Germancano. Um gol lá do meio campo, onde realmente algo sobrenatural aconteceu, e um lindo gol dentro da grande área. É uma missão difícil, é um tabu que incomoda muito todo o torcedor vascaíno. A gente sempre tratou o Fluminense como o nosso maior freguês. Um clássico contra o Fluminense era sinônimo de 3 pontos ao Vasco da Gama, sempre foi tratado dessa maneira, mas infelizmente desses últimos anos para cá as coisas vêm mudando e o Vasco nesse momento está 7 jogos sem vencer o seu maior freguês. E exatamente para essa partida, o Vasco já começa a estudar algumas mudanças. Hoje, sexta, é o último dia de treino no CT Moacir Barbosa. Então será o último dia de ajustes que o elenco terá
para enfrentar o Fluminense amanhã, sábado. O Vasco enfrentou o Bahia na segunda, terça-feira os titulares não foram a campo, não fizeram nenhum tipo de atividade, porém quarta, quinta e hoje foram os 3 dias que os titulares, juntos ao Maurício Barbieri, tiveram um dia de ir a campo e ter uma atividade comandada pelo técnico Cruz Maltino visando esse clássico. E pelo que a gente está vendo, e por aquilo que vem acontecendo, inclusive, não apenas pelo que a gente vê nos treinos, mas por aquilo que vem acontecendo nas partidas, quando o Vasco tem a necessidade de jogar de uma maneira mais reativa, ou seja, não precisa propor jogo e pode esperar o adversário para buscar um contra-ataque, acaba acontecendo uma mudança no setor de meio campo. Essa mudança é a saída do Marlon Gomes e a entrada do Rodrigo. Isso deve acabar se repetindo novamente nessa partida contra o Fluminense. Rodrigo tem chance de estar entre os titulares para essa partida contra o Fluminense e a expectativa é que o Vasco volte a atuar com aquela trinca de volantes formada pelo Rodrigo como primeiro volante, esse pitbull, esse cão de guarda que está ali no meio apenas para marcar, e o Jair e o Andrei dando mais liberdade a esses 2 atletas para chegar ao ataque. Sobre o ataque, Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira, sem mudanças. Inclusive, pelo que eu me lembre, o Alex Teixeira fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco contra o Fluminense. Que partidaça foi do Alex Teixeira no Maracanã naquele jogo. E a gente espera que isso venha também se repetir novamente amanhã no Maracanã. E, gente, como eu falei a vocês, né, são momentos completamente distintos, momentos completamente diferentes. Não à toa, o Maurício Barbieri, atual técnico do Vasco, foi bastante criticado. Criticado pelo Joel Santana. Lembra dele, Joel? Um dos técnicos, ou aliás, ex-técnicos mais conhecidos do nosso futebol. O Joel Santana, gente, em uma participação no seu próprio programa, no seu próprio canal, ele falou sobre as atitudes que o Maurício Barbieri vem tendo dentro de campo. Aliás, fora de campo, para os jogadores que irão entrar, mudanças durante a partida e algumas situações que vem acontecendo. E o Joel Santana falou assim, gente, abre aspas, ó, um recado direcionado ao próprio Barbieri. Você mudou os 3 caras de meio campo. No outro jogo, no caso contra o Palmeiras, você tirou os 3 atacantes. Onde você tá com a cabeça, cara? Que cabeça é essa sua, meu filho? Meu filho, eu não estou querendo te ensinar, só estou falando de uma coisa chamada coerência no futebol. No outro dia você tirou todo mundo. Agora, só não tirou o artilheiro porque ele fez gol e deu assistência no jogo contra o Palmeiras. Fecha aspas e abre novamente. Tiraram o Gabriel Peck agora contra o Bahia, a não ser que ele tenha pedido para sair. Você botou um argentino, o Carabarral. Colocou um cara que eu nunca vi. Eu não sei o nome dele, não quero nem saber. Não deu nenhum chute no gol, meu irmão. Você queimou as substituições muito antes. Se alguém se machuca 3 ou 4 minutos depois, você ficaria, sabe o quê? Coçando. Não mexe muito. Bolo que mexe muito sola. Não faça isso. E realmente, pelo visto, bolo que mexe muito sola. E para não solar, o Barbieri vai continuar com a mesma formação que enfrentou tanto o Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Sem tirar nem pôr ninguém. Desde o gol ao centroavante. O Vasco vai exatamente com o mesmo time que conseguiu esses 2 resultados, na minha opinião, positivos contra Galo e contra o Palmeiras no Maracanã. Você concorda com as palavras do papai Joel? Sempre de olho no Vasco? Você concorda também com o time que deve enfrentar o Fluminense amanhã no Maracanã? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Gente, só para finalizar aqui o vídeo, falar sobre 2 informações importantíssimas. A primeira se tratando de São Januário, né? A gente já vem informando aqui a vocês. O Vasco nesse momento aguarda aí o potencial construtivo. Esse potencial construtivo, resumindo a vocês, é um investimento que o Vasco receberá. O Vasco nesse momento já tem algumas reuniões acontecendo com potenciais investidores. Ainda não tem nada no mercado, mas o Vasco vem estudando exatamente o cenário do mercado para saber como os investidores olham para esse potencial construtivo de São Januário e, segundo informações, o cenário é de otimismo em relação à venda desse potencial construtivo e a viabilidade de arrecadação de receitas para financiar a reforma de São Januário. Essa reforma vai girar aí em torno dos 500 milhões de reais e, segundo informações, gente, o Jorge Salgado nesse momento vê tudo o que está acontecendo, todo esse status da reforma no estágio avançado para ter os recursos para fazer o estádio sem trazer endividamento para o clube. A reforma, né, toda ela, a previsão é que aconteça algo em torno de 2 anos. Exatamente por esse motivo o Vasco vai forçar ainda mais a busca pelo Maracanã, que não jogando em São Januário, o Vasco precisa de uma nova casa e o Vasco quer que essa nova casa venha a ser o Maraca. O Vasco está aguardando esse pedido de licitação para correr contra o tempo,
conseguir realmente ser o novo administrador do Maracanã e mandar essas partidas no estádio Mário Filho. Um estádio que terá capacidade para 43 mil pessoas, desenvolvido pela W Torre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campelo, realizado aí pelo arquiteto Sérgio Dias. Então realmente esse novo caldeirão, esse novo São Januário vai sair do papel muito provavelmente no segundo semestre de 2023. O Vasco aí está com bastante otimismo, né, com relação a essa reforma. Só para finalizar, gente, ontem a gente falou sobre a Hebron, lembra? Patrocinador do Vasco, que não irá renovar o seu contrato, e o Vasco está já negociando com uma nova patrocinadora. Informações que nós iremos trazer é que, além da Hebron, o Vasco também, nesse momento, estuda os outros patrocinadores da camisa. No caso, Cartão de Todos, Mercado Bitcoin, multimarcas consórcios, além da PixBet, ou aliás, apenas a PixBet não está sendo avaliada, que acabou de renovar o seu contrato. Fora a PixBet, todos os outros acordos comerciais estão realmente sendo revistos para que o Vasco possa buscar mais grana com os seus patrocinadores. Tranquilo, rapaziada? Então, uma informação importante aí para trazer a vocês, o Vasco buscando cada vez mais recursos no mercado. A gente fica por aqui, um vídeo mais curto do que o normal. Se você curte também esse estilo de vídeo um pouquinho menor, coloca aí nos comentários. A gente volta à noite com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Se inscrevam e saudações vascaínas.